está vendo através de quem? Do Filho de Deus, Jesus, o Verbo. Então vamos lá, João 8. Viu como é que dá um nó na cabeça? Imagina para os fariseus que eu vou ler aqui. Os fariseus queriam apedrejar Jesus. Vamos lá? João 8. 40. Era o quê? João 8, 48 a 59, não é isso? Vamos lá. Na verdade, eu vou pegar um pouquinho antes, 42, tá? Deixa eu ver se é 42 mesmo. É, 42. Vou fazer assim, como o texto é grande, eu vou dividir, de acordo com o meu sermão aqui, em algumas partes aqui. Então, a primeira parte que eu vou ler é do 42 ao 47. Ai, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus. E agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então, essa é a primeira parte do nosso sermão. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos. Te pedimos que a Tua palavra, a palavra de salvação, venha a nós nessa manhã e possamos concluir estes dias sendo abençoados, aperfeiçoados, abastecidos da Tua palavra. Fala com cada um, toda distração seja silenciada em nome de Jesus. Amém. Aqui é uma cena em que Jesus está conversando com os fariseus. E os fariseus, para quem não sabe ou não lembra, eram grandes religiosos do judaísmo, praticantes da lei, só que eles eram exagerados em algumas questões. Por exemplo, não podia fazer nada no sábado. Aí quando Jesus curou lá, era um paralítico, curou o paralítico no sábado, eles tiveram dificuldade, porque não podia. Mas olha só, eles não ficaram felizes que o cara foi curado. Falaram assim, não, mas não pode fazer nada no sábado, porque a nossa religião não deixa. Então, eles começaram a criar caso com uma série de coisas da religião deles. E eles não reconheceram e aceitaram Jesus. A gente já viu isso ao longo dos dias que a gente estava aqui estudando os evangelhos. Essa cena aqui é logo depois que Jesus, no capítulo 7, se você olhar na sua Bíblia, Jesus ele estava conversando com aquela mulher adúltera, em que ela seria apedrejada por causa da lei. E os apedrejadores eram esses fariseus e outros homens também, outras pessoas. E aí Jesus escreve alguma coisa, desenha no chão, sei lá, escreve na areia, lá no chão onde é que ele estava. E aqueles homens, depois disso, ele fala, né, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aqueles homens, um a um, vão deixando as suas pedras e vão embora. Aí Jesus vira para a mulher e fala, onde estão os teus acusadores? Aí ela diz que eles foram embora. Aí ele fala, se eles não te condenam, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Essa é a cena. Aí depois disso, esses fariseus estão por ali, porque era um momento de festa. Estava tendo uma festa religiosa naquele momento. É a festa das luzes, alguma coisa nesse sentido estava acontecendo ali. Aí é ali que Jesus vai falar que é a luz do mundo e tudo mais. Ele aponta para o candelabro lá e mostra, porque ele usa as coisas do dia a dia, do que estava acontecendo, para pregar. Então, nesse contexto, começa um debate. Eu já peguei o texto no meio do debate, porque o texto é muito grande. O capítulo é enorme, mas para você entender, Jesus começa debatendo com eles essa situação aqui, de que eles não eram verdadeiros religiosos, eles não eram verdadeiros servos de Deus, eles serviam a outro Deus. E Jesus está numa discussão ali séria. É interessante isso. Agora, qual é o propósito de João com esse livro que ele escreve, é o Evangelho? Tem um versículo que mostra isso.
é o versículo 20, desculpa, o capítulo 20, o versículo 30 e 31, que diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estavam ou não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos ao propósito, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham a vida eterna. Então o propósito do livro de João é que quem lesse aquilo que foi registrado, porque muitas outras coisas Jesus fez e não foi registrado, se ficou registrado e você teve acesso, é para que você recebesse essa informação e cresce que Jesus é o Cristo, é o Messias, enviado de Deus, o Filho de Deus. Então esse era o propósito. Essa conversa, que pode parecer um bate-boca, pode parecer uma coisa meio estranha, é de alguma forma para revelar uma verdade, alguma verdade acerca de Deus, né? Porque a gente está com o Evangelho, ele tem revelado a verdade de Deus. E essa revelação de Deus é para que você e eu creiamos que ele é quem? O Cristo, que ele é o Filho de Deus, beleza? Então vamos lá. Aí o que acontece? Nessa primeira parte que eu li, você vai ver aí que a gente pode resumir essa ideia como se fosse assim, o engano da falsa religião, ou o engano da religião baseada no ser humano, e não baseada naquele que pode cumprir a religião, que é Deus. Para quem não lembra, o termo religião tem a ver com religação, religar. Então, todo ser humano estava desconectado de Deus, desligado de Deus. E ele precisou ser religado, reconectado. Por isso, o termo religião. A religião é isso, é reconectar a criação com a criatura. O Criador, a criação com o Criador, beleza? Reconectar, então, você e eu, que somos criação de Deus, com o nosso Criador, que é Ele. E aí, muitas religiões tentam fazer isso, mas a Bíblia vai dizer que elas não podem fazer. Ninguém consegue. Somente através de Jesus Cristo. E um exemplo é esse. A religião que Deus estabeleceu, esses caras praticavam a religião de Deus. E eles se desviaram dessa religião, continuaram com a roupa de religioso, continuaram indo para o templo da religião de Deus. Então deveriam estar o quê? Totalmente conectados com Deus, mas não estavam. Por quê? Porque o Filho de Deus estava diante deles e eles não queriam aceitar, receber, e no final quiseram apedrejar. Percebe? Quando a gente menos se dá conta, a gente está cumprindo a religião de Deus de forma humana. E quando ela é de forma humana, ela não é mais de Deus. É isso que Jesus falou aqui. Os oponentes de Jesus estavam ali, aguardando Jesus, tentando pegar Jesus numa pegadinha ali. Se Jesus ia soltar alguma coisa para eles poderem prender Jesus e apedrejar Jesus e matar Jesus. E é interessante que Jesus já dá um ensinamento. Os verdadeiros filhos de Deus amam a Jesus. Verso 42, verso 43. Por que você está falando isso? Porque olha só o que Jesus falou. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Então, os verdadeiros filhos de Deus, o quê? Amam a quem? Ele acabou de falar. Amam a quem? A Jesus. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Foi isso que Jesus falou. Então, os verdadeiros filhos de Deus amam a Jesus. E ele fica falando, por que a minha linguagem? Porque quando eu falo, vocês não entendem. É claro que Jesus sabe por quê. Ele está fazendo a pergunta para provocar reflexão. Por que o que eu estou falando, vocês não conseguem entender? Jesus está falando isso. E aí ele diz, porque vocês são incapazes de ouvir o que eu estou falando. Vocês são de outra natureza, de uma natureza que não consegue compreender o que eu estou falando. Em outras palavras, vocês precisam ser transformados para serem capacitados a entender, aceitar e ouvir o que eu estou falando. Interessante que Jesus fala assim, vocês pertencem ao pai de vocês. Só que eles batiam no peito para dizer que eram filhos de Abraão e vão falar já isso. Jesus estava ali já dando uma cutucada. Vocês pertencem ao pai de vocês. Eles escutam isso e falam, então tá bom, eu sou de Abraão. Só que aí Jesus diz que o pai deles não é Abraão. Jesus diz e fala assim, o pai de vocês. Aí ele diz, o diabo. Aí imagina, você que diz que pratica religião, está fazendo tudo certo na tua cabeça, lá cumprindo o ritual. Aí o Filho de Deus diante de você, você não recebe, não acredita que ele é o Filho de Deus.
Aí ele chega e fala, se você fosse filho de Deus, você me amaria. E o filho de Deus fala isso para você. E fala que o pai de você, o teu pai, o pai de vocês, não é Abraão mais, agora é o diabo. E você é filho do diabo. Imagina você escutar isso. Esses caras ficaram irados. Ficaram doidos. E Jesus vai explicando por que eles eram filhos do diabo. Porque vocês querem realizar o desejo dele. Ele fala, o diabo foi homicida desde o princípio. Desde o início. E não se apegou à verdade, porque não tem verdade no diabo. E o diabo, ele vai dizer aqui que é o pai da mentira. E aí ele fala assim, quando o diabo mente, ele está falando a língua dele, a língua da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, vocês não creem em mim, porque eu não falo mentira igual o diabo, eu falo a verdade. E vocês só entendem o que é mentira. Jesus foi duro com aqueles caras. Imagina você falar com um monte de gente religiosa, de terno e gravata, falar que eles são filhos do diabo e que eles não entendem a verdade. Eles só entendem o que é mentira, que a língua deles é mentira. E eles entendem o diabo e não entendem o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus fala a verdade e o diabo fala mentira. Olha que doido, olha que pesado. Jesus está mostrando que a religião, baseada não em Jesus, não na palavra de Deus, mas baseada no homem tentando fazer alguma coisa, ela é pura mentira e é um serviço prestado ao diabo. É isso que Jesus está falando. Aí, mais à frente, no 48 até o 59, vamos ler? A gente vai ver o que Jesus vai revelar para eles. Que ele é alguém especial. Ele é o Filho de Deus. Mas essa natureza dele é maior. É interessante, antes de eu ler, que não há dúvida, do ponto de vista da Bíblia, lógico, mas também do ponto de vista da história, da ciência, da história, da arqueologia, dos textos antigos, não há dúvida de que Jesus existiu. E não há dúvida também de que Jesus não só existiu, mas ele defendeu que era divino. Não há dúvida. Então, quem fala aí por aí, professor, sei lá, quem que fala para você que Jesus não existiu, essa pessoa, ele é um intelectual desonesto. Ou nem é um intelectual, é um analfabeto. Porque os textos históricos, que não são da Bíblia, fora da Bíblia, confirmam que Jesus existiu. E mais, confirmam muito mais que Jesus existiu do que outros personagens da história conhecidos. Alexandre o Grande, Pitágoras, quem já fez aí, aprendeu aí o teorema de Pitágoras. Pitágoras ninguém consegue ter certeza, nem se ele existiu mesmo. Não tem nada sobre ele. Não tem. Praticamente nada. E o que tem de Jesus é vasto, é muita coisa. Muitos historiadores falando de Jesus, da época de Jesus, depois de Jesus, mas perto do tempo de Jesus também. E é interessante como é que o povo fala que Jesus não existiu. E a gente estuda um monte de coisa na escola que, de fato, tem dúvida se a pessoa existiu e eles ensinam como se tivesse existido. E Jesus, que tem muito mais prova que existiu, falam que não existiu. Falam que não existiu. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o objetivo do diabo até hoje é o mesmo, que vocês vivam na mentira. Que vocês vivam na mentira e não tenham acesso à verdade. Mas Jesus Cristo, em João 14, 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então é isso que você tem que ficar. Não quer praticar religião? É uma pena para você. É um direito seu. Não quer praticar verdadeira religião através de Jesus? É uma pena para você. Mas não vem aqui falar que Jesus não existiu, não. Porque até o não crente sabe que ele existiu. Tá? E quem está falando para você que ele não existiu, ele está se aproveitando que você está estudando pouco. Então, pelo menos, não seja um ignorante. Começa por aí. Mas, mais do que isso, não seja apenas um intelectual. Seja uma pessoa que conhece, que se relaciona. Pratique essa religião que Jesus veio instaurar, que é o reino dele. Tenha amizade com Jesus. Tenha Jesus como seu norte. Tenha Jesus como aquele que te revela o Pai. Aquele que, de fato, faz você ver a Deus. Então, veja. Cristo aqui, no 48 ao 59, ele vai revelar a verdadeira religião. Até aqui a gente viu a face da falsa religião. A religião da mentira. A religião que não é baseada na verdade. Aí agora Jesus vai falar a verdade. Aí você vai ver que quem gosta da verdade, você mesmo,
provavelmente, você vai ficar feliz com o que Jesus está falando. E aqueles caras que gostavam da mentira, continuaram abraçados com a mentira até o final. Vamos ver? 48 ao 59. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Olha o que os judeus falaram para Jesus. Chamaram de samaritano, que naquele tempo é como se fosse argentino brasileiro, guardadas as proporções, mas para eles, chamar de samaritano é chamar de alguém burro, alguém imundo, alguém impuro. Você é um português, a gente não chama, às vezes usa essa expressão para dizer que a pessoa é meio burra. Então é mais ou menos isso. Quem não usa, melhor, porque a gente é ofensivo. Não é para usar nada disso, entendeu? Não é para usar português para ofender ninguém. Mas assim, eles usavam esse termo, chamavam ele de samaritano, que era o povo vizinho, para dizer que ele era uma pessoa impura, pecadora, que não servia a Deus, etc. Estava ofendendo Jesus. E não apenas chamaram de samaritano, chamaram ele de quê? Endemoniado. Imagina você falar para o Filho de Deus que ele está endemoniado. E aí, até vale uma curiosidade. Por que aqui eles chamaram Jesus de endemoniado e Jesus não falou que isso era blasfêmia contra o Espírito Santo? É curiosidade. Depois a gente conversa. Mas lá naquele outro momento em que ele cura lá o endemoniado, e os caras da lei falam que ele expulsou o demônio por Beelzebu, ou seja, que ele servia ao demônio também, lá Jesus falou que eles blasfemaram contra o Espírito Santo. É uma pergunta, só curiosidade, não vou responder aqui, vai demorar. Mas fica essa pergunta, por que aqui eles não são pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo, e naquela outra cena, parecida com essa, em que Jesus foi chamado, que estava cheio de demônio também, a serviço de Beelzebu, lá Jesus ele foi chamado de servo do diabo, e aí Jesus então fala que eles cometeram um pecado sem perdão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Interessante ver isso. Nos ajuda a entender um pouco o que é o pecado sem perdão. Mas não é o assunto da nossa palavra de hoje, fica só como curiosidade. Depois a gente responde aí quem precisar saber. Aí, voltando para o 49 aqui. Disse Jesus: não estou endemoniado. Pelo contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Ele está dizendo assim: eu estou fazendo a coisa certa, tentando glorificar a Deus. Não busco a glória para mim. Mas há quem busque glória para si mesmo e tenta julgar os outros. É isso que ele está falando. Asseguro-lhes que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Olha a verdade aí. Pega essa verdade para a sua vida. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Essa é a verdadeira religião. A verdadeira religião é guardar o quê? A palavra de quem? De Jesus, quem está falando aqui. Quem guardar a palavra que Jesus está falando aqui, jamais verá o quê? A morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado, porque Abraão morreu. Não só Abraão, mas também os profetas. Mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Eles perguntaram. Porque eles batiam no peito, eles eram filhos de Abraão. Abraão era sinistro, e era mesmo. Ele, que era grande, morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Eles não entenderam quem era Jesus. Não estavam entendendo. Quer dizer, eles estavam, mas não aceitavam. Não podia ser o rei de Israel, o rei, o herdeiro do trono de Davi. Como pode ser esse cara? Não queria, não queria. Mas o plano de Deus não pode ser frustrado. Jesus estava lá. Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Caramba, Jesus. Jesus falou assim: eu conheço o Pai. Se eu falar que eu não conheço, eu estou mentindo. Ele podia parar por aí, mas ele falou assim: eu estou mentindo igual vocês, estão mentirosos. Ele voltava e tacava neles. Tem gente que fala assim: pô, Jesus era bonzinho, era manso, suave, o cordeirinho. Olha o cordeirinho Jesus aí. Percebe? Jesus sabia a hora de se posicionar com energia. E aqui era a hora de se posicionar com energia.
Porque ele estava sendo afrontado. A glória de Deus estava sendo ultrajada por aqueles homens, filhos do diabo. E aí, continuando aqui, ele no verso 56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Sabe o que Jesus falou aqui? Que Abraão, por ser um homem de fé, conhecido por ser o pai da fé, Abraão teve uma visão espiritual da promessa de Deus se cumprindo. E ele entendeu que essa promessa culminaria no Filho de Deus. É isso que Jesus falou aqui. Na Bíblia, a gente não vê nenhuma menção de Abraão tendo uma visão vendo Jesus. Mas a gente vê sim a manifestação de 3 homens diante de Abraão. E um daqueles homens era Deus. Isso a gente vê. Que a gente chama de teofania. E toda manifestação humana no Velho Testamento, toda manifestação humana de uma pessoa, de um ser humano, que é Deus, que se comporta como Deus, que recebe adoração como Deus, essa manifestação é o Filho de Deus, que estava desde o princípio, já disse João, no capítulo 1. Entenderam a ideia? Então Abraão viu, entendeu o plano, ou uma parte do plano de Deus. É isso que Jesus estava falando. E ele se alegrou com a sabedoria, com a bondade, com a misericórdia, com a graça de Deus. Jesus estava falando assim: vocês não sabem de nada. Vocês não guardam a minha palavra. E eu não posso mentir. Inclusive, Abraão sabe sobre mim, viu o que ia acontecer e se alegrou. E vocês que estão dizendo aí que são filhos de Abraão, não conseguem imitar o pai de vocês, que é Abraão. Não conseguem se alegrar que a promessa de Deus está se cumprindo. É isso que Jesus está falando aqui. Vocês estão aí, irritados e tal. E aí, no verso 57, os judeus disseram: você ainda não tem nem 50 anos e fala que viu Abraão? Quer dizer, eles não entenderam. Tipo assim, é fora do tempo. Jesus é eterno. Jesus é Deus. Eles não estavam entendendo. Aí Jesus teve que ser mais claro. Aí quando Jesus foi mais claro, eles entenderam tanto que quiseram tacar pedra em Jesus. Olha só. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Aí ele usou a expressão que Yahvé, quando conversa ali com Moisés, na sarça ardente, fala, né? Eu sou. E os judeus entenderam. Aqueles caras entenderam, ele está falando isso mesmo. Ele está falando que é Deus. E aí eles aceitaram, e aí eles se prostraram, e aí eles glorificaram? Não. O texto diz assim: então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Por que Jesus conseguiu fugir? Porque não era a hora. Porque Jesus tinha o poder de dar a vida. E ninguém pode tomar a vida de Jesus. Ninguém pode arrancar fora. Jesus não foi preso. Jesus se deixou prender. Jesus não foi traído. Jesus se deixou trair. Jesus não foi morto na cruz. Se deixou matar. Porque Jesus é Deus. E Ele fez isso para salvar a minha vida e a sua vida. É interessante que não se sabe assim, mas Cristo ele faz questão de negar que tinha demônio. Ele negou tudo isso. Ele poderia ficar quieto e não entrar no debate, mas aqui ele quis debater. E eu sei porque ele quis debater em parte. No mínimo isso a gente sabe. Ele quis debater para que ficasse registrado para mim e para você, de que ele é Deus. Gente, até os historiadores, quando pesquisam de forma séria, aceitam não só que Jesus existiu, mas que Jesus se afirmava divino. E tem gente que está na igreja, ou duvida que Jesus existiu, ou acha que Jesus só foi um bom homem. Não é isso. Jesus se afirmou divino. E agora, que tipo de divino ele é? Aqui está claro. Ele falou, eu sou. O que é isso? Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não é menos Deus do que Deus. Ele é Deus. Só vamos ver a Deus se pudermos ver Jesus. E veremos Jesus. De fato, veremos Jesus. Face a face. Eles fizeram falsas acusações contra Jesus. Jesus respondeu. Jesus, inclusive, nega com veemência. Mas quando eles têm acesso à revelação completa de Jesus, quando Jesus fala, eu sou, eles não aguentam. É muita informação para eles. Eles não aceitam. É tipo assim, eu tenho que voltar atrás tudo que eu falei, eu tenho que voltar atrás tudo que eu já fiz,
começar lá do começo, e eu não quero fazer isso. Eu não quero voltar lá atrás. Eu já andei muito, já vinha tão longe nessa viagem religiosa, que eu não vou voltar lá atrás e consertar. Eu vou ficar onde eu estou. Eu vou tacar pedra no Filho de Deus, porque é mais fácil eu tacar pedra e tentar matar o Filho de Deus do que eu voltar lá e começar de novo. Essa é a natureza do ser humano. A natureza do ser humano é orgulhosa. Eu que estou vivendo essa aventura de ser pai de menino, cara, menino é bravo, cara. Menina também, mas menino, o Benito, Jesus. Cara, Benito para voltar atrás alguma coisa, meu irmão, eu que tenho que tacar uma pedra nele, cara. Meu Deus do céu. Benito é teimoso. E quando ele quer fazer um negócio, ele fica ali fazendo um negócio. Fica irracional. Cara, impressionante. Tem que amarrar na coleira, Jesus. Mas é a bênção de Deus, é a herança de Deus. É a herança de Deus. Não é? Você tem que ficar repetindo para você, é presente de Deus. Foi Deus que deu mesmo, gente? Mas é benção, é benção. Mas você vê que uma criança, um neném, às vezes de 6 meses, e aí Vanessa pode dizer, Vanessa e Vitor, o neném de 6 meses, do jeito dele, tem lá as reações, o choro, que é o pai e a mãe por perto, ele consegue ali, de certa forma, até nos enrolar. Você vê que ele não está com fome, ele quer você. Não é verdade, Vanessa? Porque a nossa natureza humana, ela é corrompida. Ela exala mentira. Ela exala... A gente foge da verdade. Ela exala dissimulação. E esses caras aqui são exemplo do que a religião falsa pode fazer na vida de alguém. E o que é a religião falsa? É qualquer coisa que diga para você que você consegue resolver o seu problema. Então, quando você vê aquele desenhozinho da Barbie, a Adele já viu alguma vez? A gente não deixa ver, não. Aquele desenhozinho que fala assim, você pode ser o que você quiser. Bonito isso, né? Não pode, não. Entendeu? Não pode ser o que você quiser. Basta você ir atrás dos seus sonhos e eles vão se realizar. Não vão, até porque os teus sonhos devem ser muito ruins. Entendeu? E várias coisas bonitas, ou parecem ser bonitas, que a gente escuta, não é só a religião judaica do tempo de Jesus. É um monte de mentira por aí que diz que você pode, você consegue. Não, você não pode, você não consegue. Enquanto você acreditar nessa mentira de que você pode e de que você consegue, você vai estar vivendo a falsa religião. Jesus veio mostrar que ninguém pode, só Ele pode. E quem confia nele, ele mesmo disse, jamais verá a morte. Quem guarda a palavra dele, jamais verá a morte. E quem tentar salvar a sua vida, quem tentar resolver do seu jeito, vai perder, vai dar ruim. Entenderam? Então, o que a gente aprende com esse texto aqui, com essa história aqui? Primeiro, que você e eu, a gente deve rejeitar a falsa religião. Assim como os judeus no tempo deles, a gente deve rejeitar as obras da religião humana, baseada na mentira, baseada na inveja, baseada na morte. Quantas situações nesse espaço aqui do retiro a gente não percebeu a nossa natureza tendo que lidar com a vontade de viver, de praticar a mentira, a inveja, ter comportamentos que levam à morte. É a falsa religião. A gente todo dia é cercado pela falsa religião. Todo dia é cercado pela mentira do diabo. E a gente tem uma vontade na carne, no nosso corpo, de abraçar essa mentira. E a palavra de Deus para a gente hoje é rejeitar a mentira, rejeitar a falsa religião. Nós não somos do diabo. Nós não temos mais a natureza do diabo. Nós não falamos a língua da mentira. Nós agora falamos o idioma da verdade. Amém? Então, quem está disposto a rejeitar a mentira? Levanta a mão para acordar. Isso. Amém. Beleza, então. Segunda coisa que a gente deve aprender é que a gente deve reconhecer Jesus Cristo como a verdade. Ele não disse que é o caminho, a verdade, a vida. Então, a gente deve reconhecer que aquilo que eu quero fazer provavelmente é mentira. É obra da mentira, é obra da falsa religião. Mas aquilo que Jesus fez na cruz e nos mandou seguir,
os rastros e as pegadas dele, isso sim é obra da verdade. E deve ser imitado e perseguido e copiado. A gente deve reconhecer. Os judeus não creram em Jesus. Aqueles fariseus, homens da lei, não creram em Jesus. E muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer as características de Jesus para a gente se posicionar igual. A gente fica apegado ao nosso conforto da mentira. A gente não quer largar isso e não consegue se apegar à verdade. Às vezes a gente não está disposto a reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor. A gente vem na religiosidade da mentira e do homem. A gente vai lá na igreja, lá na frente, se entrega para Jesus, mas é mentira. Você não quer se entregar, você não quer abrir mão de nada, você só quer parecer que fez alguma coisa para a sua cabeça acreditar e a sua consciência ficar tranquila. Eu queria dizer uma coisa para você, isso é mentira. Você fez uma mentira. Você está vivendo a mentira. Você está indo para um lugar de morte. Você não está indo para um lugar de vida. E está com o seu nome escrito não no céu, na igreja lá. E depois que acabar tudo isso, você não vai para o céu. Você vai para a terra do teu pai, o diabo. Foi Jesus que falou, não fui eu. Entendeu? Então eu quero dizer uma coisa para você. Para com isso. Para de fazer ritual. O ritual não é importante. Ele é consequência de algo principal. Você se apegou à verdade. Você está apegado à verdade ou à mentira? Na hora de agir, você age do jeito certo ou do jeito errado? O jeito certo é difícil, é incômodo. O jeito errado é fácil. Tá aqui, é o caminho largo para passar, enquanto seguir Jesus é um caminho estreito. Você escolhe o quê? Você faz o quê? A gente deve reconhecer Jesus Cristo como a verdade. E a verdade incomoda. A verdade, às vezes, para engolir, incomoda. A gente prefere corrigir e até criticar as pessoas injustamente, erroneamente, porque a gente não aceita aquilo que Jesus fala. A gente até corrige os outros, como esses caras fizeram. A gente tem que se apegar à verdade. Devemos nos render a Jesus por completo e experimentar uma transformação do interior para o exterior. Terceiro aprendizado. A gente deve praticar a verdadeira religião de que forma? Obedecendo a Cristo. Então, primeiro, rejeitar a falsa religião, todo mundo entendeu. Segundo, reconhecer a Jesus e parar de ficar procurando o caminho mais fácil. E terceiro, praticar a verdadeira religião. Nesse texto fica claro que aqueles opositores de Jesus, eles não eram de Deus, por isso Jesus chamou eles de filhos do diabo. Eles não aceitaram e nem colocaram em prática o exemplo de Abraão e batiam no peito que era filho de Abraão. A palavra que Deus mostrou aqui é uma palavra que foi revelada do próprio Deus, vem do próprio Jesus como um ensino para a vida deles. E eles não quiseram. Se a gente é de Deus, a evidência de quem é de Deus é ter obras de acordo com Deus. Se você fala que você é filho de Deus, o seu comportamento tem que ser de alguém que é filho de Deus. Aqueles caras falaram que era filho de Abraão, mas Abraão reconheceu o filho de Deus e eles não reconheceram. É isso que Jesus falou. Entenderam? Você precisa viver e se comportar como quem reconhece o filho de Deus. E aí você também será entendido, compreendido como filho de Deus. A sua vida tem que ser de atitudes iguais à do Filho de Deus. Atitudes de se entregar, de servir, de até morrer pelo próximo, pelo outro. É isso que mostra de quem você pertence. Se você fala que é de Deus, e o seu comportamento é igual ao do diabo, foi o que Jesus falou aqui. É os caras falando que eram de Abraão. Mas o comportamento deles era igual de quem? Do diabo. Eles eram filhos de quem? Jesus concluiu que eles eram filhos de quem? Do diabo. Não tem meio termo. Todo mundo acha, mas Jesus, ele é amor, não sei o quê. Olha Jesus aqui falando, não tem meio termo. Não tem. Se você se comporta igual ao diabo, tu é filho de quem? Pronto. E agora, se você se comporta com as características do filho de Deus, você é filho de quem? De Deus. Não é difícil. Difícil é viver, mas não é difícil entender. Aí a gente prefere ficar fazendo uma ginástica mental, dizendo que não é bem assim, para tentar parecer que você está encaixado
como um filho de Deus, se enquadrando como filho de Deus. Não é. Você está só vivendo uma mentira e no final a verdade vai aparecer. Se você tem vergonha de que todo mundo descubra, de repente ninguém vai descobrir. Tu vai conseguir enganar o mundo todo. Mas no último dia, Deus vai falar assim, você não me enganou. Tu não vem para cá porque tu não é meu filho. É isso que vai acontecer. De repente tu é sinistro, cara. Tu engana todo mundo. Não tem problema não. Para mim não tem problema não. Para você tem. Porque no último dia tu não vai enganar Deus. Último versículo. O versículo não. Último aprendizado. Quarto e último. A gente deve ser identificado com Cristo. Você tem que se identificar com Cristo. Quando os judeus bateram no peito, falaram que era o filho de Abraão, eles foram rapidamente corrigidos, refutados por Jesus. Eles argumentaram que ele era filho de Abraão e Jesus falou, para ser filho de Abraão tem que obedecer a palavra. Tem que obedecer a palavra. Concluindo. Se você, de alguma forma, mesmo com sono, cansado, eu estou aqui suando, sem voz, porque mais importante é proclamar o Evangelho do que qualquer outra coisa que a gente fez nesse lugar. Se você, que está ouvindo a minha voz, fazendo uma força para ficar acordado e entender, se você, por acaso, tem vivido baseado na falsa religião, na religião de belos discursos, numa religião que parece que é espiritual, mas a sua atitude realmente ela não está sendo verdadeira, real, a sua atitude ela não é igual a de Jesus, você pode hoje tomar uma decisão e mudar. Simples assim, eu não quero mais viver a falsa religião. Eu não quero mais viver como filho do diabo. Eu quero viver como filho de Deus. Quero ser como filho de Deus. Você pode hoje se entregar por completo a Jesus. Não precisa se entregar para mim, não, porque não é para mim. Eu não resolvo nada. O máximo que eu posso fazer é orar por você. A liderança, o máximo que pode fazer é te ensinar a palavra de Deus. Mas se você tem que se entregar é para Jesus. Se você acha que o que você viveu é porque você não era nem crente, ok, dá para ser crente hoje. Se você acha que você até é crente, mas não está vivendo de acordo, dá para consertar hoje. Não precisa esperar acontecer alguma coisa. Se entregue por completo. Peça perdão. Peça misericórdia. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Faça essa reflexão agora com Deus. Ora. Pergunta, Senhor Deus, sonda meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu não quero ser identificado como um filho do diabo. Eu quero ser como filho de Deus. Reconheça diante dele os seus comportamentos baseados na mentira. Todos nós somos incoerentes muitas vezes. Faça um compromisso com ele. Fala com ele assim, eu quero abandonar o pecado. Eu quero abandonar a mentira. Não tenha o diabo como modelo, gente. Fala isso para ele, Senhor, eu não quero imitar o diabo. Muitas vezes, muitas atitudes nossas são iguaizinhas do diabo. Senhor, eu não quero ser um falso religioso. Fala para ele isso. Um falso religioso que está diante de Jesus, o verbo de Deus, diante dos seus olhos, mas prefere matar o Messias. Eu não quero ser como esses. Peça para que Jesus Cristo entre no seu coração. E se Ele já entrou no seu coração, peça para que Ele molde o seu interior. Que você tenha agora a aparência de Cristo. Fala para Ele assim, Senhor, eu quero ser a sua imagem e semelhança.
Eu não quero ser forçado. A minha imagem, eu não quero distorcer. Eu quero ser a sua imagem. Fala para ele: Senhor, eu não quero ser confundido como um inimigo de Deus. Eu não quero ser confundido como um perseguidor da verdade, que fala a língua da morte, a língua da mentira. Eu quero ter na minha boca a verdade. Fala isso para ele. Não dorme não. Fala com ele. Saiba de uma coisa, irmão. Se você insistir na mentira, vai ser inútil. No último dia, a verdade vai prevalecer. Só que lá, para quem viveu a mentira, a verdade vai ser a morte. Morte eterna. Agora, para quem se entregou para a verdade, é a vida eterna, a salvação. Que a gente nunca persiga a Jesus. Que a gente nunca persiga e combata a verdade, mas combata a mentira. Que a gente nunca persiga aqueles que vivem a verdade. Que a gente nunca lute contra os irmãos que estão professando a verdade. Que a gente possa ser unido pela verdade, unido pela graça, unidos pela fé, unidos pelo amor. Que a gente aprenda de uma vez por todas que persistir no erro vai ser fatal. Porque toda vez que alguém quiser perseguir a mentira, perseguir o caminho errado, Jesus Cristo sempre vai vencer a mentira. Assim como Jesus se ocultou na hora que quiseram tacar pedras nele, porque não era a hora, a verdade sempre vai vencer. Porque a palavra de Deus diz que a verdade não perde. Jesus Cristo é a verdade. Se você está em conflito entre a verdade e a mentira, entre a verdadeira religião e a falsa, entregue sua vida a Jesus hoje, agora. Creia nele hoje. Ah, mas eu sempre fui da igreja. Meu irmão, não sei. De repente tu foi da igreja, mas isso é mentira. Se entrega para a verdade. Abandone a falsa religião. Creia nele. Confesse o seu pecado. Peça a ele graça, misericórdia. E fala: Senhor, eu vou voltar. Todo o caminho errado que eu segui, eu vou voltar lá no caminho, lá onde eu caí. A palavra de Deus diz, fala assim: volta para onde você caiu. A Bíblia fala isso. Volta lá e toma o rumo certo, o rumo da verdade, o rumo da salvação. Não tenha vergonha, preguiça, medo. E agora, o que eu faço para voltar? Só volta logo, porque ainda dá tempo. Jesus pode te receber hoje, pode te transformar hoje. Faça isso agora e desfrute da graça que é disponível a todo quem crê. Seja transformado cada dia numa pessoa cada vez mais semelhante a Jesus. É isso que Ele tem para você. E que a gente restaurado, e que a gente junto, unido, baseados e firmados na verdade, na maior revelação de Deus, que a gente possa viver e afirmar essa aqui, ó, que está em João 1,14. E o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Antes de Abraão nascer, eu sou. Isso é verdade, Ele é Deus. Eu sou. O verbo habitou entre nós, o verbo se fez carne. Que você possa viver baseado nessa verdade, mesmo que essa verdade ofenda as pessoas, mesmo que essa verdade incomode. Nosso compromisso é com a verdade. E o amor, que tanto falam por aí, o amor que Deus revelou na sua palavra, o amor que Paulo defendeu em 1 Coríntios 13, vai dizer que o amor não se alegra com a injustiça, com a mentira, com o pecado. E o amor se alegra com a verdade. Portanto, viva o amor de Deus, que é firmado na verdade. Que Deus dê a todos nós condições de sermos fiéis à palavra dEle, reproduzindo a partir de Cristo, expressando o caráter de Deus.
para que a gente possa multiplicar por todo mundo o evangelho da salvação, que a gente possa transbordar essa verdade, a mensagem e as boas obras que são consequência da maravilhosa graça de Jesus que nos alcançou. Para tanto, o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé?